Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ives e se você gostar do conteúdo, curte, se inscreva e compartilhe. Hoje a nossa reflexão é sobre fama. Fama não, na verdade sobre a galeria da fama. Você sabia? A Bíblia tem a sua própria galeria da fama. Isso mesmo. Ela talvez não reflita a fama terrena. Ela não está cheia de homens fortes e mulheres lindas com seus carros do ano, dentes perfeitos e uma gorda conta bancária. Não, não está. No tempo desses heróis bíblicos, eles nem mesmo eram queridos nas suas comunidades onde eles viviam. E se eu e você vivesse em seus dias, quem sabe nem mesmo ouvisse falar sobre alguns deles. Esses homens, eles viviam escondidos, e quando apareciam, alguém logo se prontificava para persegui-los. Os heróis bíblicos eram incômodos, por isso eles eram perseguidos. Mesmo assim, contra a opinião da maioria, Deus olhou para eles e os colocou na galeria da fama. Muito, muito bem, é isso que aconteceu. Os heróis verdadeiros são assim. Diferente dos astros ricos e famosos dos nossos dias, na sua maioria, os heróis antigos eram pobres e abandonados no seu tempo. Eles sofriam porque buscavam o caminho certo, nunca o mais fácil, e influenciaram gerações por causa disso. Alguns deles, sozinhos, fizeram a diferença em nações inteiras, aplicando o princípio de que uma pequena faísca pode incendiar uma grande floresta. Estes homens usaram da força do um. Vocês já ouviram falar dessa força? Força do um, isso mesmo. E sabia o que era certo e o fizeram. Em Hebreus 11 começa falando dos patriarcas e de tudo o que eles fizeram pela fé, de como Abraão saiu sem saber para onde ia e todas as outras histórias incríveis que a narrativa bíblica nos conta. Mas aquilo que penetra profundamente no meu coração está nos últimos versículos, quando o autor começa a me contar que pessoas decidiram morrer para alcançar uma ressurreição superior e que por causa de sua fé eles sofreram açoites, prisões e muitas outras coisas. Então, começo a imaginar que tipo de amor que ocupava a vida de homens assim. Eles não estavam buscando nada além do reino. Talvez por isso as coisas dessa vida pareciam sem importância para eles. Eles andavam vestidos de peles, não de mantos caros. Eles viviam nas cavernas e mesmo assim eram os homens mais queridos por Deus. O mundo muitas vezes não os via. É verdade. Este mundo não é digno dos peregrinos, porque eles não andam segundo seus brutais costumes, mas obedecem à lei do amor, né? Uma lei muito diferente. Essa é a lei que Jesus fala lá em Mateus. Fala assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer tipo te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus disse isso. E quando Jesus falou isso, ele começou uma revolução na mente dos seus ouvintes. Essa mensagem estava sendo pregada em uma nação que havia vivido por séculos a lei do olho por olho e dente por dente. Todas as nações em volta seguiam essa lei. Seus pais haviam vivido baseado nessa regra geral de justiça e esperava-se que seus filhos a respeitassem também. No entanto, quando Jesus prega essa nova verdade, o convite para a não violência e o perdão, isso é um choque para todos. Mas, na verdade, o maior impacto aconteceu quando Jesus, o mesmo homem que as multidões viram curando enfermos, ressuscitando mortos, decide então entregar-se nas mãos dos seus inimigos e não resiste. Jesus não vivia a realidade cruel das regras deste mundo. Seu código de vida era do tipo do reino.
A lei do amor, instituída pela vida e pregação do reino em Jesus, contaminou aqueles homens radicais dos primeiros dias e causou um avalanche no mundo inteiro. Isso mesmo. Os homens, do qual o mundo não é digno, escolheram viver uma vida para Cristo e morrer para os costumes de sua época. Esses homens eram totalmente diferentes, né? Eles escolheram o caminho estreito e difícil, como heróis fazem, e provaram tempos difíceis. Eles realmente não tinham nada do que se orgulhar, no que se diz respeito às riquezas e à glória deste mundo. Glória que esse mundo tem a oferecer para alguns, né? Eram homens de dores, como o mestre tinha sido, e heróis, como ele os ensinou a ser. Mesmo com todas as dificuldades, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam da espada. Sabe também? Da fraqueza, eles tiraram força. Eles esforçaram-se na batalha, eles botaram o exército para correr, e as mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Tudo isso nos mostra que ser um cristão de verdade não está ligado às nossas circunstâncias, ao nosso ambiente, à classe social, à educação ou o respeito de ninguém. Isso mesmo, ser cristão é sobre escolher fazer o que deve ser feito. É levar até as últimas consequências o nosso amor pelo reino. E diante desses homens no céu, nenhuma das nossas desculpas fará efeito. Diante de Jesus no trono, nada que eu e você possa dizer nos servirá de livramento por não ter vivido 100% daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Vocês sabiam que há uma grande nuvem de testemunhas? Isso mesmo, o autor da carta aos Hebreus me garante que eu estou cercada de uma grande nuvem de testemunhas. E pode ser que essas pessoas não sejam simplesmente as pessoas desse meu tempo. Pode ser que essas testemunhas, né, estou dizendo, pode ser que sejam grandes heróis, homens e mulheres, sujeitos às mesmas paixões que eu, que correram e terminaram a carreira. Quem sabe? Eu preciso deixar, só sei disso, de me embaraçar com as coisas deste mundo. Isso se eu realmente estiver interessada, né, em ser uma peregrina. Todo o nosso envolvimento com o pecado deve ser desfeito e toda tentativa de lançar fundamentos aqui nessa terra deve ser abortada. Só existe um fundamento, só existe um caminho, só existe uma maneira de ser feliz. E eu não posso vender a minha fé no mundo vindouro por um prato de comida quente dessa terra estranha. Foi isso que fez Esaú. Ele vendeu a sua primogenitura. A gente encontra as histórias mais diferentes do mundo, sempre à porta. Histórias tremendas, né? Tragédias familiares misturam-se com as diferenças de temperamento de cada pessoa. E assim a gente vê pessoas com reações diferentes e mesmo com situações parecidas, pessoas feridas de alma, feridas na alma de abusos, de maus tratos e que não conseguem se levantar e viver a vida que lhes foi preparada por Deus. Mas também há outros casos, né? Ainda há aqueles que cresceram em lares privilegiados e estudaram em boas escolas e se encontram numa boa vida. E nessa boa vida encontram a desculpa para não brilharem, né? Para não brilharem numa vida preparada por Deus, né? E nós, né? Qual é a nossa desculpa? Por que a gente não está, né, fazendo? Por que a gente não está com a comunhão com Deus, né? Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Está lá em Hebreus 12:4. Lá fala sobre isso. O desafio que é dado para mim é ter que lutar contra o pecado, de tal forma que, se preciso for, derramar o sangue. A verdade é que não importa quem somos, podemos vencer todas as adversidades no poder do nome de Jesus. Aleluias! E servi-lo tão bem quanto qualquer um dos heróis de Hebreus 11. Você sabia disso?
Não temos desculpa para poder parar. Mas veja só, Deus, ele não faz distinção de pessoas. E nós precisamos parar de admirar a fama. Para o Senhor, todos somos iguais. Nós gostamos de admirar pessoas, por isso nós não conseguimos encontrar a força do um. Mas nem Jesus, ele quer ser admirado. Ele mesmo que disse: "Vocês vão fazer obras maiores". E quando ele foi chamado de bom mestre, sabe o que ele disse? Ele disse: "Bom é o Pai". É dessa força do um, é dessa força do um que precisamos hoje. Sem ela, seremos uma boiada perdida, um povo com mentalidade de rebanho, indo aonde essa geração esperta e corrupta nos levar. Alguém precisa ir contra a correnteza. A maioria das pessoas abandona a Cristo por razões pequenas, é verdade, e nenhuma delas tem uma razão segura e certa para abandonar aquele que um dia lhes ofereceu a palavra da vida eterna. E eu nunca vi nenhuma pessoa que conheceu a Cristo e abandonou a Cristo ficar mais feliz depois de ter abandonado. Deus espera de nós coisa melhor do que isso. Ele quer que eu e você, agora mesmo, sejamos cheios da convicção do nosso chamado, da convicção do nosso propósito. Não podemos perder de vista o nosso chamado, né, que é correr, e correr sempre para mais perto de Jesus. Aos olhos deles, heróis são aqueles que nunca desistem. Vamos correr, vamos sim, com paciência, para que no final da corrida possamos receber o prêmio, né? O prêmio com alegria na presença do Cordeiro. Amém?